Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de eu chamar o meu convidado, eu quero te convidar para se inscrever no canal a serviço da administração, se você está nos assistindo aqui no YouTube, e também pedir para você deixar um like, deixar seus comentários, combinado? Bom, hoje o nosso programa é sobre tecnologia e novos negócios no agro. E para isso eu tenho o prazer de receber o administrador Ed Cláudio Fiore, Head de Tecnologia da Informação na São Martim, uma das maiores empresas sucroenergéticas do Brasil. Tudo bem, Fiore? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, você? Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar de um programa como esse, que está levando conhecimento, histórias de administradores e divulgando isso com outros administradores e estudantes também da área de administração. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Bom, e vamos começar, né, o nosso programa falando de tecnologia, falando da Vedete no momento, né, a tecnologia 5G, que a gente já tem na rotina do dia a dia, mas também a gente encontra muito no mundo rural. Gostaria de começar o programa te pedindo, Fiore, para falar um pouco sobre o que é que vocês que fazem parte do agro estão esperando dessa tecnologia, né? Quais tipos de soluções elas podem trazer, não só para os produtores, como também para os consumidores? Bom, a tecnologia 5G ela tem três diferenciais técnicos mais importantes relacionado quando a gente relaciona isso com a tecnologia 4G, né? Primeiro, a capacidade de transmissão de dados, depois a parte de dispositivos conectados ao mesmo tempo numa única estação rádio base e também a latência, que é o tempo que um dado sai da origem e chega até o destino com o menor atraso possível. Bom, isso no agronegócio pode ajudar em muitos setores. Exemplo, na parte de transmissão de dados, é possível ver uma imagem que está sendo de um voo de drone, numa câmera de um voo de drone em tempo real. É possível ter uma quantidade enorme de sensores do campo conectados, seja das suas máquinas, sensores de umidade, sensores de temperatura, enfim, uma grande quantidade de sensores. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje. E também a massividade de conexões, por exemplo, centralizada num único ambiente. Um exemplo é quando a gente vai num show, num estádio, quando a gente vai numa feira de agronegócio, como é a AgriShow em Ribeirão Preto, que é milhares de pessoas. Eu sou da época que a gente ia para essa feira, a gente ficava incomunicável, porque não suportava aquela quantidade de pessoas falando no telefone ao mesmo tempo. Então, isso vai trazer um grande diferencial aí para toda essa conectividade e esse mundo do agronegócio que exige muito sensoriamento, principalmente, tá? Vamos falar agora da inteligência das coisas, o IoT, que a gente no nosso mundinho pessoal percebe em exemplos muito diretos, como a geladeira que produz a lista de compras, o controle, né, de equipamentos eletrônicos da casa através de aplicativos. A gente não precisa nem estar em casa para ligar ou desligar a luz. E isso a gente percebe também no agronegócio, né? Eu gostaria de saber, Fiore, como é que vocês estão nesse momento de implementação de tratores, maquinários, entre outros equipamentos que se comunicam, que estão conectados entre si. Como é que a área de TI está atuando nesse momento de aquisição dos maquinários através da inteligência das coisas? Perfeito. Nossos equipamentos eles já tinham muitos sensores, mas esses sensores coletavam os dados da máquina, mas a gente dizia que a gente lia o jornal do dia anterior ou lia o jornal da semana passada quando a gente analisava esses dados. Sim. Então, a conectividade promovida pela análise de campo, cobrir o campo com conectividade foi fundamental para poder ler esses dados e transmitir ele em tempo real. Para vocês terem uma ideia, na São Martinho, nós temos mais de 2.200 equipamentos conectados. Cada equipamento desse tem, em média, 44 sensores
Então, a gente está falando de um parque de quase 90 mil sensores sendo coletados os dados ao mesmo tempo. Tá? Então, e TI tem um papel fundamental nesse momento de determinar esses investimentos também em maquinário. Nós temos que zelar pelo padrão de tecnologia, padrão dos componentes e tecnologias que são corporativas, dos meios de transmissão e também ajudar na integração de tudo isso, com a leitura de todos esses dados. Qual o principal motivo ou os principais motivos para vocês investirem tanto em inovação? É a questão da otimização dos recursos? É o retorno que vai chegar até o consumidor final? Por que essa busca incansável, né, pela inovação? Tá. O agronegócio, ele tem ele tem grandes desafios e uma boa parte deles são incontroláveis, ou o principal deles que é o clima, né? A gente passa por algum momento de um inverno intenso, depois um calor intenso, como vivemos algumas semanas atrás, falta de chuva, excesso de chuva, enfim, tudo isso leva o agronegócio a um grande desafio do ponto de vista de eficiência operacional. Nós, na São Martinho, temos uma paixão por eficiência operacional. Nós somos detentores, hoje somos referência em eficiência operacional, somos detentores de indicadores e alguns benchmarks do mercado, e para isso a gente chegou num momento que a gente precisava criar uma ruptura na gestão, e a gente percebeu que a conectividade no campo era esse diferencial que nos faltava para trazer uma visibilidade e uma gestão mais direta, mais imediata com aquilo que está acontecendo e ter a visibilidade de tudo que está no campo. Nós chamamos que, a partir do momento que nós implementamos a conectividade, a gente costuma dizer que nós iluminamos o campo, tendo essa visibilidade de uma forma geral. Não, só para vocês terem uma ideia, enquanto o Fiore estava aqui falando com a gente, eu estava buscando aqui algumas informações, só para vocês entenderem o quanto de investimento que a gente está falando, e se eu tiver atrasada, já tiver aumentado esse investimento, você me corrija, por favor. A São Martinho, gente, investiu cerca de 150 milhões de reais para conectar os canaviais. São mais de 350 mil hectares com a internet, gerando dados, né? Esse famoso recurso, né? O novo petróleo, como se diz, né? O Big Data, os dados. Bom, aproveitando que eu estou reforçando com esses dados, fala pra gente, né, um pouco mais sobre esse projeto. Como é que começa um projeto de inovação? É a partir da compra de um maquinário, é a partir de uma tecnologia que vocês estão percebendo que está se tornando tendência? Como é que é esse processo? Como eu disse há pouco, nós percebemos que essa conectividade, cobrir esses 350 mil hectares com conectividade de internet, era a grande infraestrutura que precisávamos implantar para poder acessar e talvez operar ou dar ferramental para os nossos gestores agrícolas ter condição de gerir o dia a dia de uma forma muito mais eficiente. Perceber o que está acontecendo, ser muito mais imediato nas ações e não deixar isso, vamos dizer assim, vendo o que aconteceu. A gente tentar ser mais, vamos dizer assim, protagonista no momento de tomar cada uma dessas ações em relação à operação do dia a dia. Então, como eu disse, a gente tem já bons indicadores operacionais, mas tinha ausência de uma conectividade para poder conectar e olhar o que estava acontecendo no campo. Então, por isso desse investimento, por isso desse patamar, no momento que nós começamos isso, a gente é pioneiro e vamos dizer assim, a gente tem normalmente está na vanguarda do uso de tecnologia. Quando nós começamos esse projeto, as operadoras ainda não forneciam esse tipo de serviço. Nós fizemos investimento em desenvolvimento dessa tecnologia junto com o Instituto de Pesquisa. Desenvolvemos uma tecnologia de cobertura 4G
numa frequência mais baixa para que pudesse alcançar mais os equipamentos que estavam mais longe e implantamos isso em boa parte desses 350 mil hectares. Enquanto estávamos implantando, isso já começou a ser um diferencial do mercado e as operadoras de telecomunicação começaram a olhar para esse mundo também, percebendo o tamanho do diferencial que a conectividade traria para o mundo do agronegócio, para os pequenos, médios e grandes produtores. Bem, excelente você trazer para essa conversa os pequenos e médios produtores, porque a gente está falando de uma gigante, mas também a gente sabe que os pequenos e médios produtores podem tornar seus negócios mais tecnológicos. Sendo assim, Fiore, por onde começar, né? Por onde um pequeno e um médio produtor que está nos assistindo, que tem esse interesse de se tornar mais tecnológico, pode começar? Bom, como eu disse, a conectividade virou uma infraestrutura básica hoje para quase tudo, principalmente usar os dados, né, que, como você disse, é o grande petróleo do mundo. O leilão do 5G, ele prevê que as tecnologias de 4G que estão nos grandes centros sejam migrados para cobrir as rodovias e áreas remotas, como as áreas do agronegócio. Mas o Brasil é um país de dimensões continentais, então isso não vai ser suficiente. Então, empresas grandes como a São Martinho e outras estão fazendo grandes investimentos em parceria junto com as empresas de telecom para cobrir outras áreas privadas normalmente, né, nessa parceria. Isso favorece o pequeno e médio agricultor que está no entorno e também favorece comunidades que vivem ali, que normalmente nem tinham acesso à internet, escolas rurais, pessoas que vivem longe dos grandes centros, que por causa de todo esse investimento começa a ter essa possibilidade de conectividade. E para o pequeno e médio agricultor, a minha dica é que se ele já estiver numa dessas áreas que estão cobertas, é começar a aproveitar de dados públicos que já existem. Dados como clima, umidade, vento, implantar sensores de baixo custo na lavoura dele, tudo isso para juntar dados e fazer com que ele tome a melhor decisão. Porque no agronegócio, nada é mais importante do que fazer as atividades no momento mais adequado. Isso ele vai consumir menos insumos, vai ser mais eficiente, vai usar a máquina dele no momento mais adequado e não vai ter desperdício nem de produtos e insumos do dia a dia e nem prejudicar o meio ambiente se ele fizer isso de uma forma no momento correto. Tá? Excelente. A gente não pode deixar de comentar também sobre a inteligência artificial, né? A gente está falando de tecnologia, de inovação, e a inteligência artificial está em tudo, inclusive no agro. Como é que vocês lá da São Martinho trabalham inteligência artificial nas lavouras de vocês, no meio lá da cana-de-açúcar? Como é que a IA está presente no negócio de vocês? Acho que a melhor forma de comentar sobre isso é falar de alguns projetos que estão em andamento, né? Então, são projetos que inteligência artificial virou o boom do momento, né? Então, a gente não podia ficar fora, como eu falei, a São Martinho é uma empresa de vanguarda no uso de tecnologia, a gente já está aplicando algumas técnicas de inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, citando alguns casos, nós estamos fazendo, em parceria com várias outras empresas do mercado, fazendo voos de drone com câmeras que têm potencial de detecção, de imagem e diferenciação sobre uma planta comum e uma erva daninha ou qualquer outro tipo de infestação de alguma doença. Isso faz determinar o espaço correto onde existe uma infestação ou uma contaminação e nós fazemos a aplicação de defensivos de uma forma extremamente localizada. Isso faz com que a gente seja mais eficiente, preserve o meio ambiente e consuma menos insumos. Esse é um conceito que nós estamos chamando internamente de agricultura de ultra precisão. Fazer exatamente a prevenção ou a tratativa naquele local bem determinado. Um outro projeto é criar armadilhas com câmeras que detectam insetos em níveis de infestação, usando uma câmera que monitora a intensidade, né? Quantos insetos estão ali
passando por aquela região ou preso naquela armadilha para determinar o nível de infestação de uma determinada praga ou doença. Combinar esses dados com outros dados que estão naquela localidade, como temperatura, umidade, que às vezes pode ser promotores de uma infestação, e dimensionar a área que deve ser tratada de uma forma muito precisa. Então, câmera fazendo um reconhecimento de quantidade de insetos que pode estar passando por aquela região ali de uma determinada área do canavial. Além disso, usando muitos dados desses sensores das máquinas que eu comentei anteriormente, lendo tudo isso para tentar predizer falhas em máquinas e evitar que máquinas fiquem paradas durante a demanda dela de operação. Então, aproveitamos o tempo que essa máquina está passando por um processo de manutenção preventiva, como lavar, trocar o óleo, abastecer, e já fazemos alguma manutenção que está prescrita que ela vai acontecer. Nós, com esses dados, numa amostragem que nós fizemos, a gente conseguiu antecipar em 26 horas uma falha que ia acontecer numa determinada máquina. Então, essa é outra aplicação que também o pequeno produtor pode usar no seu dia a dia. Então, fabricantes de máquinas já estão olhando para aquelas máquinas que ele vende para o pequeno produtor, tentando coletar esses dados e tentando ser mais preventivo do que reativo na manutenção, consequentemente na disponibilidade do equipamento do pequeno produtor. Antes de eu perguntar sobre os investimentos, eu sempre, quando falo de inteligência artificial, eu trago uma pergunta, vocês já devem estar acostumados. Muitas pessoas têm medo de perder o emprego para a IA. Como é que está essa situação no campo, né? A gente sabe que várias máquinas estão sendo automatizadas por conta da inteligência artificial. Você acredita que as pessoas que trabalham no campo precisam temer o aumento do uso da inteligência artificial, ou cada um tem seu espaço, melhor dizendo? Tá. Bom, eu estou nesse setor há quase 40 anos e eu vi grandes transformações acontecer nesse setor, basicamente minha vida dedicada ao setor sucroenergético, e eu sou da época que se cortava a cana de forma manual, e hoje praticamente isso não existe mais, né? Na São Martinho isso não existe mais. Então, eu digo que as habilidades e os trabalhos, eles se transformam. Então, essa transformação precisa acontecer e normalmente ela é movida por investimento privado. Então, isso aconteceu na São Martinho na transição do corte manual para o corte mecanizado, quando todos os cortadores de cana tiveram a oportunidade de passar por treinamento, para passar por uma adaptação, de sair de uma operação de corte para um operador de máquina ou para um mantenedor dessas máquinas, enfim, passando por uma transformação daquele trabalho. E é isso que eu acredito que vai acontecer com o uso de IA. Um exemplo, nós estamos desenvolvendo internamente na empresa cientistas de dados. Então, pessoas que conhecem muito daquela operação do dia a dia, que têm o conhecimento tácito daquela operação, são os melhores, vamos dizer assim, para nos ajudar a desenvolver modelos matemáticos com ocorrências do dia a dia, fazendo o tratamento desses dados e criando essa nova função que é o cientista de dados. Então, acho que a gente aprende isso em administração, no fim das contas, é uma amplitude tão grande de funções. E eu tenho um pensamento muito forte que esse trabalho ele se transforma ao longo do tempo. Então, é preciso estar preparado para tudo isso, né? E ter vontade de fazer essa transformação. Isso aí. Não temam, mas corram atrás, né? É isso aí. Bom, agora falando dos investimentos, né? Você trazendo os exemplos, dá a impressão que são investimentos altíssimos em tecnologia. A gente está falando da São Martinho, que é uma gigante, mas eu queria saber, assim, voltando a falar com você, pequeno e médio produtor, é possível fazer esses investimentos? Por exemplo, você precisa ter um grande aporte financeiro, você consegue recorrer a empréstimos, a instituições até do governo que possam conceder esse empréstimo para ampliar ainda mais essa conectividade no campo?
Normalmente, iniciativas de inovação voltadas à eficiência, ao consumo, reduzir ou promover, melhor dizendo, promover a descarbonização do mundo sempre tem algum incentivo e alguma fonte de financiamento mais atrativa para os produtores, enfim, para o mercado de uma forma geral e também para os produtores. Então, eu acho que quando é importante caracterizar o projeto como um projeto que ajuda, que tem o fundo de inovação e ajuda na descarbonização. Então, acho que isso vai facilitar encontrar fontes de financiamento mais atrativas. Mas, por outro lado, o agronegócio, que é o grande impulsionador do mercado, do PIB brasileiro hoje, está cada vez mais atrativos para o mercado de inovação. Então, existem inúmeras startups desenvolvendo soluções de baixo custo, promovendo integrações de soluções, buscando ajudar também o pequeno e médio produtor com algumas automações ou minimamente com informações que ajudam ele a tomar a melhor decisão. Então, eu percebi isso, por exemplo, no ano passado na AgriShow em Ribeirão Preto, a quantidade de startups que estavam ali presentes, desenvolvendo soluções e que eu diria que são acessíveis também para pequenos e médios e que vão ajudar na caminhada do pequeno e médio produtor, principalmente no sentido de produtividade, eficiência operacional, de uma forma geral. Bem, falando de startups, eu sei que vocês, né, São Martinho, junto com o Itaú e outras empresas do agronegócio, estão reunidos com o Cubo Agro, né, desenvolver o Cubo Agro, que é um projeto. Conta pra gente um pouco mais sobre isso, se tem a ver com essa influência das startups, né, nesse desenvolvimento tecnológico. Sim. Bom, nós somos cofundadores do Cubo Agro. É uma vertente dentro do Cubo. O Cubo é uma entidade que nasceu através do Itaú. Lá dentro nasceram várias verticais. Uma incubadora, né, de startups. Exatamente. Para a área médica, começou com o financeiro, Sim. que é onde nasceram as primeiras inovações tecnológicas do ponto de vista do uso de tecnologia. Depois veio muito para a área médica e, mais recentemente, nós, junto com a Corteva e com o Itaú, lançamos o Cubo Agro dentro do Cubo como um todo, que é um ambiente que fomenta a inovação através de startups, principalmente ligado a inovações tecnológicas. Então, o nosso intuito com isso é estar próximo desse ecossistema de startup, para trazer para esse ambiente, aliás, não só ele, nós nos associamos também a um outro ecossistema israelense de startup e também europeu, além de outras mais locais, próximo das nossas unidades, como em Piracicaba, Ribeirão Preto, Jaboticabal, também através das academias e das universidades, para poder ficar perto desse mundo de inovação. E o que a gente leva para esse ambiente são as nossas necessidades de negócio, aqueles desafios que não conseguimos resolver internamente, que a gente percebe que se a gente colocar no conceito de inovação aberta, a gente vai conseguir acelerar e encontrar de uma forma mais ágil uma inovação que possa nos ajudar a resolver aquela dor de negócio que tem ali no nosso dia a dia. Excelente. E como tudo isso chega ao consumidor final? Como o consumidor final dos produtos agro percebem toda essa tecnologia envolvida, né, nesse processo todo? Primeiro, eu acho que o consumidor final, aquele que recebe o produto, ele passa a ter um produto de maior qualidade. Como eu disse anteriormente, o produtor ele precisa racionalizar todos os uso de consumíveis dele do dia a dia, né, para que ele seja mais eficiente, principalmente olhando para tudo aquilo que acontece na operação dele e aquilo que é controlável ou não, como é a questão do clima. Então, eu diria que são
talvez economicamente mais acessível do produto. Tem uma questão ambiental importante por trás disso, porque o produtor começa a fazer tratamento de uma forma muito mais específico, sustentável, localizada, consumindo menos defensivos, por exemplo, ajudando com a descarbonização do planeta, porque se eu estou usando uma máquina de uma forma mais racional, eu estou consumindo menos combustível, estou usando menos recursos naturais, enfim. E acho que, e por fim, algo que está se tornando assim fundamental para quem é consumidor final é entender da rastreabilidade do produto. Ou seja, como esse produto que eu estou colocando na minha mesa, seja ele uma fruta, seja ele um sachê de açúcar, o que aconteceu para que esse sachê de açúcar chegue até a minha mesa. Então, toda essa tecnologia está promovendo uma condição de rastreabilidade que jamais a gente poderia imaginar sem a aplicação de todas essas tecnologias e conectividade que a gente vem falando. E está indo de encontro com esse novo perfil do consumidor, né? Um consumidor mais exigente, que está justamente querendo saber o que ele está comendo, o que ele está botando na mesa, né, Fiore? Sim, exatamente, é isso. Bacana. Bom, uma curiosidade. Você, como Head de Tecnologia da Informação da São Martinho, você atua desde o computador que está na mesa ali no escritório até todas essas tecnologias geniais que a gente falou. Como é que é a sua rotina? Como é que é a rotina do setor de tecnologia da informação da São Martinho? A gente está falando de uma forma geral. Tá bom. Bom, vamos lá. No setor, isso não existe um padrão de atuação da área de tecnologia no setor sucroenergético. Tem algumas empresas que focam muito nesse perfil de uso do computador que está na mesa do usuário, mas na São Martinho isso já é diferente há algumas décadas. Eu costumo dizer que a TI da São Martinho ela é tecnologia da informação, ela é tecnologia da automação e tecnologia de conectividade. Então, por quê? Nós atuamos desde a conectividade de um instrumento de campo que está dentro da nossa indústria, e analogamente na agrícola, a um computador de bordo que está dentro de uma máquina ou de um sensor que está lá no campo, uma estação de pluviometria que está lá no campo, até um tablet ou um smartphone que está na mão de um dos nossos funcionários. Então, é uma atuação bastante ampla, que cobre todo esse leque. Eu costumo dizer que antigamente a TI era responsável por aquele computador, os nossos clientes internos era quem tinha um computador na mesa e fazia o uso daquele terminal. Hoje, nossos clientes são um motorista que está dentro de um caminhão ou de um operador de uma máquina, de um operador que está operando uma máquina industrial, o nosso funcionário que está usando um aplicativo promovido pela empresa para poder ter acesso aos seus dados, às suas informações, aos nossos fornecedores e clientes que se conectam a gente através de algum tipo de plataforma e todos os gestores que às vezes estão espalhados por esses 350 mil hectares que comentamos há pouco aí com algum tipo de tecnologia na mão. Tá? É possível você mensurar para a gente quantos fornecedores estão envolvidos, quantos sistemas acabam rodando ao mesmo tempo, né, no dia a dia da São Martinho? Eu vou dizer assim, em ordem de grandeza. De fato, isso muda a cada instante, né? Então, nós temos hoje mais de 120 sistemas diferentes, tecnologias diferentes que são aplicadas no dia a dia para promover a operação do dia a dia da empresa. Nós temos em torno de uns 20 fornecedores que atuam diretamente com a área de tecnologia para nos ajudar a sustentar todas essas plataformas. E, por outro lado, a gente tem uma equipe bastante enxuta. Nós somos hoje 54 colaboradores na área de TI e com um foco muito grande de se conectar com as áreas de negócio para estar ali muito próximo, sentindo ali, que eu costumo dizer, sentindo o pulso daquilo que está acontecendo no campo, na operação nossa do dia a dia, para poder traduzir isso a uma linguagem de tecnologia. Tá? Excelente.
Bom, quando a gente fala em novas tecnologias, a gente também está falando em mudanças, obviamente, e toda mudança gera um certo desconforto, né? Ninguém gosta de mudar, de sair da sua zona de conforto. Imagino que isso seja um desafio para você, toda vez que é necessário implementar uma nova tecnologia, uma nova cultura de inovação. Como é que você enfrenta isso? Tem a questão dos vícios, né? As pessoas costumam, eu sempre trabalhei assim, eu sempre fiz dessa forma, por que mudar agora? Sim. Como é que você lida com essa resistência? Eu acho que meus comentários anteriores, ele faz parte dessa, para eliminar ou reduzir, melhor dizendo, talvez, esse cenário de resistências a novas tecnologias. Tá? Por quê? Nós precisamos estar perto do negócio, a gente precisa entender a tecnologia que faz sentido, a tecnologia que traz valor para o dia a dia, e esse valor tem que ser percebido nos processos. Uma vez que ele é percebido no processo e que aquela tecnologia, seja um operador de uma máquina, seja um administrador que está dentro de um escritório ou em qualquer lugar, ele tem que perceber que aquilo vai ajudar o dia a dia dele, que vai ser útil para o dia a dia dele. Então, eu acho que essa é uma abordagem que nós usamos cada vez mais, é o que eu falei agora há pouco, de sentir o pulso ali da área de negócio, para que a gente entenda de fato qual é a dor, tenha clareza sobre isso e qual é a tecnologia mais adequada para resolver isso e que de fato traga condições de melhorar o dia a dia de cada um. Então, acho que só assim a gente consegue reduzir essas resistências. É preciso perceber que aquilo está sendo implantado é para ajudar e não para ser mais burocrático, não para atrapalhar o dia a dia dele. Quando a mudança vem para melhorar, fica mais fácil, né? Isso, basicamente isso. Você resumiu bem. Bacana. Bom, e a tecnologia que vocês utilizam também é direcionada para a logística de vocês? Eu trouxe aqui um número que é impressionante. De acordo com o último relatório trimestral da empresa, apresentado em fevereiro, até 31 de dezembro do ano passado, ou seja, até 31 de dezembro de 2023, a companhia processou cerca de 23 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Como é que é a logística de tudo isso? Vocês utilizam a tecnologia para facilitar também essa logística, né? Não só de colheita, mas também de distribuição? Olha, logística para nós é uma disciplina que ela é tão relevante hoje para o nosso negócio que a gente diz que ela é negócio sem que a gente perceba que a gente está fazendo logística no nosso dia a dia. Tá? Só para dar dimensão, para quem talvez não é do setor e para entender um pouquinho melhor, quando você diz aí nossos números de 23 milhões de toneladas, nós somos uma empresa bastante verticalizada. Existem empresas que têm uma capacidade maior de moagem de cana do que isso, mas nós moemos 23 milhões de toneladas em 4 usinas. Então, somos bastante verticalizados. E na usina São Martinho, que você já fez referência, que é a maior do mundo, para vocês terem uma ideia, para que ela opere de uma forma contínua, é preciso que um caminhão de cana chegue carregado numa cadência de cada 2 minutos. Uma outra dimensão extremamente importante, dos 2.200 os equipamentos que eu citei em algum momento da nossa conversa aqui, 700 deles estão na usina São Martinho. E para ter uma ideia, esses 700 equipamentos rodam por dia, o equivalente a dar 3 voltas no planeta Terra. Nossa. Então, a dimensão de logística, ela é extremamente relevante. E o que nós fizemos com isso? Toda essa visibilidade que a conectividade trouxe, nós conseguimos dar muito mais assertividade à questão de logística. Além disso, nós mapeamos todo o nosso canavial, como foi mapeado todas as ruas das cidades, das grandes cidades, aliás, do país inteiro, acho que do planeta, né, pelo Google. Nós fizemos isso nos nossos canaviais. Então, as nossas estradas internas foram todas elas mapeadas e levamos isso para o computador de bordo dos caminhões. Então,
o motorista, a hora que ele sai para buscar cana no canavial e para ele retornar, ele tem o trajeto já todo ele dimensionado no computador de bordo. Nós chamamos isso de um Waze agrícola, só para ter uma ideia, para dar uma dimensão para quem não consegue talvez ter ideia do que é tudo isso. Além disso, nós conseguimos fazer muitas automações para gerar eventos sobre tudo que está acontecendo no campo e ser muito mais assertivo no planejamento da distribuição dessa frota para buscar cana-de-açúcar e retornar para a usina. Tá? Então, de novo, eu volto a falar da conectividade como infraestrutura, porque se ela não existisse, se essa infraestrutura não existisse, não seria possível fazer tudo isso. Essa é a parte de entrada. Agora, tudo isso se transforma em açúcar ou etanol, agora também em DDGS, em óleo de milho, outros produtos que estamos fazendo na nossa unidade de Goiás, e se transforma também num desafio logístico de saída. E na usina São Martinho, nós temos grandes armazéns para poder armazenar o açúcar produzido, também uma grande capacidade de estoque de etanol, e não só e somos providos por uma linha férrea que conseguimos fazer uma mudança de modal rodoviário que atende a toda a nossa produção e ainda faz a mudança de modal das usinas da região. Então nós recebemos açúcar das usinas da região, depositamos nossos armazéns e colocamos isso na linha férrea para descer para o Porto de Santos. Então, isso acabou se transformando num novo negócio a São Martinho, que é essa logística de saída, promovendo toda essa mudança de modal, usando com mais eficiência todo o transporte ferroviário. Melhor dizendo. Vocês entenderam, então, a dinâmica de tudo isso, o tão que gigante é tudo isso, toda essa estrutura. E aí eu venho, claro, te perguntar, você está na São Martinho há muitos anos, desde os 14 anos? É isso, é minha vida. Sua vida, você faz parte da história dessa empresa que eu torno a chamar de gigante. Como é que é para você fazer parte dessa história? Hoje, nesse patamar que a gente está trazendo aqui, tecnológico, reconhecido mundialmente, sabendo que ela começou levando cana-de-açúcar a cavalo, né? Ou seja, começou daquela parte mais tradicional que a gente tem aqui no consciente coletivo e hoje ela está com esse absurdo tecnológico no seu dia a dia. Como é que é fazer parte de tudo isso? Não, realmente, comecei na empresa com 14 anos. Naquela época podia ser registrado. Então, sou registrado na empresa desde os meus 14 anos. Entrei como um office boy de oficina, fiquei nessa função mais ou menos por 1 ano e meio, depois fui ser ajudante de mecânico, depois tive uma oportunidade de migrar para a área administrativa. Nessa época já estudava tecnologia, estou falando aí na casa de 1986, mais ou menos. E depois de 4 meses trabalhando na área administrativa, tive a primeira oportunidade de trabalhar com TI. Então, dos meus quase 40 anos de empresa, eu estou há 37 ligados à área de tecnologia. E sabe que quando a gente está dentro da empresa, talvez a gente passe despercebido o tamanho dessas transformações que a empresa passou, né? E recentemente eu tive a oportunidade de fazer um projeto onde nós reimplantamos o nosso principal software de gestão, que é o ERP, e quase todos os outros sistemas que estão ao seu entorno ali, até porque nós fomos, como eu já disse, nós somos uma empresa de vanguarda em uso de tecnologia, e para ter uma ideia, esse ERP que eu estou falando é o SAP, um software alemão, e nós implantamos isso em 1996. Fomos uma das primeiras, ou a primeira empresa do agronegócio brasileiro a implantar um software desse patamar nesse setor. E para garantir toda a estratégia da empresa que ela tem daqui para frente, a gente percebeu que a gente estava num momento de repensar tudo isso e fizemos essa reimplantação. E durante essa reimplantação,
eu percebi o tanto que a empresa se transformou. Para ter uma ideia, lá em 1996, eu estou falando de 28 anos atrás, nós éramos uma usina, que é a usina São Martinho, que dá nome ao grupo. Produzíamos naquela época açúcar e etanol. De lá para cá, hoje somos 4 plantas industriais. Passamos a produzir não só açúcar, etanol, mas energia, levedura. Agora estamos produzindo etanol a partir do milho. Isso gerou mais outros produtos como DDGS, óleo de milho, enfim, são vários outros produtos e agora, mais recente, anunciado, a gente vai produzir um gás biometano a partir de resíduos de toda essa produção. Então, realmente é uma transformação enorme. Isso não foi só transformação dos negócios, mas também crescimento vertical e que leva a desafios, como comentamos há pouco, de logística, de gestão, enfim, tudo que está envolvido nesse processo como um todo. Então, para mim, é uma grande honra, é um orgulho enorme fazer parte de toda essa transformação e todo esse crescimento. Eu acho que a gente esqueceu de falar quantos anos a São Martinho. Já chegou a ser, já é centenária? Não, ainda não. Tá quase, né? Ainda não. É uma empresa de 1948, talvez acho que a nossa primeira unidade ainda é um pouquinho antes, que é a usina Iracema, fica aqui mais próximo de São Paulo. Ela é um pouquinho antes disso, se não me engano, fim da década de 30. Eu não vou me resgatar agora, porque eu comecei na usina São Martinho e a usina São Martinho depois foi agregando todas as outras plantas, tá? Não, sem problemas, sem problemas. Bom, então você é um administrador que foi para o lado da TI. Como é que foi isso? Assim, eu sei que você teve suas primeiras experiências na área de tecnologia, mas a administração, por que a escolha? Importante essa pergunta. Quando eu estava terminando o meu curso técnico em tecnologia, apesar de gostar muito, eu percebi na administração uma amplitude de conhecimento que desde aquele momento, eu estou falando aí de 1988, quando eu entrei na faculdade de administração, seria muito importante para unir a tecnologia aos negócios. Então, talvez de uma forma prematura e talvez até inconsciente, mas olhando para as possibilidades que a administração tinha, de olhar quase tudo que tem a ver com o negócio, seja da parte de finanças, ou seja da parte produtiva, todas as dimensões, vendas, marketing, enfim, tudo isso, eu percebi que unir essas áreas de conhecimento seria fundamental para uma possibilidade de crescimento. Tanto que depois de fazer faculdade de administração, fiz pós-graduação em gestão, procurei mais desenvolvimento em gestão do que propriamente em tecnologia. Acho que isso percebo até hoje, sabe, essa diversidade, e isso eu diria que me trouxe bons frutos do ponto de vista de crescimento profissional e de entendimento sobre os negócios, o mercado de uma forma geral. Você acha que o setor agro ainda é muito promissor para o profissional da administração? A gente está focando hoje na tecnologia, né? Mas assim, de uma forma geral. Bom, como eu disse anteriormente, o agronegócio hoje é o grande fomentador do promotor do PIB brasileiro, né? Melhor dizendo, do promotor do PIB brasileiro. Então, e a necessidade de profissionalização no setor, eu diria que traz grandes oportunidades para os administradores. É necessário profissionalizar, tem muita oportunidade no agro de uma forma geral. Então, eu vejo isso cada dia mais presente no dia a dia dos estudantes ou das matérias, enfim, tudo aquilo que eu talvez resgato daquilo que eu aprendi na faculdade ou das disciplinas que tinha na faculdade de administração é aplicável ao agronegócio. Isso é tão relevante que me permita fazer uma referência em Ribeirão Preto foi criado uma escola de administração voltada somente para o agronegócio. Então, vai ter curso de administração com especialidade em agronegócio.
porque hoje não dá mais para trabalhar, vamos dizer assim, de uma forma tão rudimentar, vamos chamar assim, como se trabalhava no passado, com aquele conhecimento tácito que todos os agricultores tinham. Então, hoje é necessário conhecer de finanças, é necessário conhecer de tecnologia, é necessário conhecer de vendas, e tudo isso está dentro do curso de administração. Então, eu acho que é muito promissor para quem está fazendo o agronegócio, é muito promissor para quem está fazendo o curso de administração. Muito bacana. Então, fica a dica aí para você. Bom, gente, antes de começar aqui a gravação, a gente estava trocando uma ideia e surgiu o interesse de falar sobre o Comando de Operações Agrícolas, ou seja, uma sala de controle das usinas, o COA. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. É uma curiosidade, muitas pessoas ficam imaginando da onde se controla tudo isso. Existe esse centro de controle, esse centro de comando? Sim, existe. Isso tudo foi promovido pela conectividade que nós começamos a nossa conversa, né? Bom, de fato isso é um centro de operações, chamamos de Centro de Operações Agrícolas, daí a sigla, né? E o que isso promoveu? Nós usamos de aprendizado aquilo que já fazíamos no ambiente industrial, que é unificar todos os processos em um único ambiente, com visibilidade de tudo que está acontecendo dentro da nossa operação, que já citamos aqui dos 350 mil hectares de operação. Então, todos os processos agrícolas foram unidos em um único ambiente. Isso facilitou muito a comunicação entre essas operações. Isso traz uma otimização de todos os recursos, movimentos de todos esses equipamentos que já citamos aqui, a grandeza de tudo isso. É também possível monitorar através de câmeras com uso de inteligência artificial, por exemplo, incidências de incêndio para que o combate seja muito mais assertivo e mais rápido. Tudo isso se comunicando dentro de uma única sala. É como se fosse, fazendo uma analogia aqui, um centro de operação de um aeroporto, por exemplo, onde eu sei que está acontecendo tudo ali no entorno daquela torre do aeroporto, né? Além disso, anexo a essa área, nós temos uma área que trata os dados que são recebidos, não só do ponto de vista online, por exemplo, se eu sei que um operador hoje está fazendo uma determinada operação na máquina e ele está usando uma condição que não é adequada, ele já é alertado imediatamente para poder fazer aquela operação usando o equipamento de uma forma muito mais racional, mas também trabalhando os dados para poder gerar indicadores e condições dos gestores a tomar as melhores decisões, de fazer movimentos no campo, de fazer a sua gestão ali de uma forma muito mais assertiva, tá? São grupos que estão juntos com essa equipe dentro do centro de operações. Além disso, nós temos um grupo de geoprocessamento, que olha todos esses dados do ponto de vista de geoespacial, e aí a gente tem uma visão dentro de toda essa tecnologia, né, daqueles grandes painéis, de uma forma geoespacial, sabendo o que está acontecendo em cada uma desses 350 mil hectares. E interessante que todo esse desenvolvimento, de um tempo para cá, nós implantamos o que nós chamamos de COA dos COAs. Porque nós temos um centro de operações em cada uma das nossas unidades e agora nós criamos um que olha para os 4 e tem o objetivo de analisar padrões de operações, identificar se as metas estão sendo atingidas, entendimento sobre a operação versus o planejamento, se tudo está acontecendo conforme foi inicialmente planejado, e isso está trazendo muito resultado, do ponto de vista de assertividade, principalmente. Quais são as principais métricas que vocês usam, né, para avaliar esse desenvolvimento? Se as metas estão sendo atingidas, quais são os principais indicativos? Normalmente, nós
aliás, acabamos de passar por isso, né, num período de entre safra, para quem também não é do setor, só para explicar, setor de sucro energético, ele tem período de safra e entre safra. Safra é o momento da colheita da cana-de-açúcar, normalmente entre abril e novembro, mais ou menos 8 meses, depois 4 meses de entre safra, né? Nesse momento de entre safra, nós trabalhamos o que nós chamamos de plano de negócio. Isso vai desde a análise da quantidade de matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, prevista em campo, até o resultado final da empresa com a venda dos produtos. Isso gera uma série de indicadores, né, que ao longo do ano eles são comparados com tudo aquilo que foi planejado. Isso desde uma quantidade de toneladas por hectare, toneladas de cana por hectare, até preço de venda de açúcar, preço de venda de etanol, de energia e todos os outros produtos. Excelente. Bom, a gente está chegando à nossa dica de leitura. Eu sempre peço aqui, Fiore, para os nossos convidados contarem para a gente o que é que eles estão lendo, o que é que eles leram, o que é que eles indicam para a gente. O que é que você preparou hoje para o nosso programa? Eu vou trazer uma dica aqui que está muito relacionada à minha área e eu acho que é a área de tecnologia, tá? Que é o livro Organizações Exponenciais. É um livro que nasce ali no começo do século XXI, que começa a mostrar o quanto a tecnologia pode transformar os negócios. O uso de tecnologia de uma forma intensiva, com tudo isso que a gente está vendo de novo, do ponto de vista de inteligência artificial, do ponto de vista de rastreabilidade, conectividade, tudo isso, para promover que negócios de uma forma convencional podem ser transformados, né? Então, eu acho que ele une esses dois mundos da administração, dos negócios e da tecnologia. Para a gente encerrar, Fiore, como a gente já mencionou, são mais de 36 anos, quase 37 anos dedicados à TI, já passou por diversas mudanças na área, viu o setor cada vez mais, né, se tornando estratégico, eficiente. Na sua opinião, qual a tendência para o futuro quando a gente fala de agronegócio e tecnologia? Bom, a área de tecnologia, vamos dizer assim, para ter sucesso com o agronegócio, ou com qualquer negócio, melhor dizendo, eu acho que isso para mim é quase que um mantra, ele precisa estar cada vez mais inserido no negócio. Ele precisa estar ali de mãos dadas com o negócio para poder entender, entre aspas, o que seriam as principais dores e como ele agrega valor à atividade fim da companhia. Se a gente não fizer assim, a gente vai talvez trazer tecnologia por trazer tecnologia, isso não vai fazer sentido, vai criar aquela resistência que já falamos há pouco, tá? Então, acho que essa é um desafio das áreas de tecnologia, dos gestores de tecnologia de uma forma geral, estar cada vez mais próximo do negócio. Nós precisamos também, talvez, abrir mão das commodities de tecnologia, aquilo que as grandes empresas de tecnologia já fazem, a gente precisa abrir mão de fazer dentro de casa e deixar isso para quem já faz isso de uma forma escalável fazer. Estou falando de grandes empresas de tecnologia que às vezes sustenta todos esses ambientes e a gente passar a usar cada vez mais tecnologia de uma forma como usuário e não como mantenedor da própria tecnologia, né? Você compra um celular, um tablet, enfim, já sai usando, está usando uma série de recursos e nem sabe tudo que está por trás disso e ele funciona, né? É disso que eu estou falando, tá? E também ter muita agilidade para absorver tudo que está vindo de novo. A velocidade está aumentando absurdamente de novas tecnologias e estar pronto, ter disposição, né, e criar formas de experimentar, aprender, errar, dar um passo atrás e corrigir os caminhos, é cada vez mais necessário ter essa agilidade para poder
conseguir aplicar todas essas novas tecnologias aos cenários de negócio. Excelente. Que bom terminar, né, o nosso programa com essa sua fala, porque aqui a gente sempre bate e rebate que é necessário estarmos aprendendo, desaprendendo, aprendendo de novo para conseguir, né, viver nesse mundo que cada vez mais transitório, mudanças, o que aprende hoje daqui a 6 meses já não vale mais. Então, muito obrigada, Fiore, por você estar aqui com a gente, ter compartilhado conosco sua experiência, falado um pouco sobre esse setor tão importante que é o setor agro, trazendo essa vertente, né, da tecnologia. Eu que agradeço pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou membro do conselho desde a minha formatura. Verdade. E espero ter colaborado com a audiência, enfim, poder, ter ajudado com alguma informação relevante. Não, com certeza, com alguma informação relevante. Olha que humilde. Quem quiser te acompanhar depois do programa, te encontra onde? No LinkedIn. A gente vai colocar aqui o endereço. Tá bom. E aí vocês conseguem acompanhar não só o Fiore, como também as ações da São Martinho. Bom, gente, eu quero muitíssimo agradecer a vocês também por estar aqui conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber vocês aqui no nosso canal, no canal Serviço da Administração, como aí no Spotify. Então, nosso encontro está marcado no próximo programa. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e comentários. Tchau, tchau!